Eu vou conversar agora com o Gustavo Ribeiro, que é defensor público da União e foi uma das pessoas que participaram desta reunião no Supremo Tribunal Federal para tratar da situação dos presos. Uma situação que a gente sabe que aqui no Distrito Federal teve uma superlotação ainda mais agravada diante dessas prisões por causa dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Doutor Gustavo, muito obrigada por conversar conosco. A primeira coisa que eu queria saber era o andamento mesmo dessa reunião, que avanços vocês conseguiram. Muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, boa tarde. Bom, a reunião, ela tinha alguns objetivos, dentre eles nós queríamos entregar um relatório para o ministro de um acompanhamento que vem sendo feito pela Defensoria Pública da União e pela Defensoria do DF, em diversos aspectos que resultam da prisão daquelas mais de aproximadamente 1.500 pessoas, no que diz respeito tanto a aspectos processuais quanto à questão das prisões, da colocação dessas pessoas no sistema prisional. É claro que isso, em um sistema, não seria só no DF, há uma chegada, um acúmulo inesperado de pessoas. Então, essa reunião teve esse objetivo de levar ao ministro o conhecimento dessas situações, também discutir a questão das decisões, das prisões, trazer um pouco, levar um pouco da visão e da sensibilidade da Defensoria Pública quanto à situação, à diversidade de pessoas e de casos que nós enfrentamos e vimos nas audiências de custódia, que foram, né, inúmeras, realizadas durante os 3 turnos do dia, vários dias. Também né, colocarmos à disposição para os próximos passos, porque, claro, o momento inicial foi a discussão da prisão, mas agora virão outros aspectos, como a continuidade de um processo, se essas pessoas poderão responder livres, esse tipo de questões que foram, essas questões que foram levadas ao ministro Alexandre de Moraes. E vocês conseguiram alguma não deixa de ser reivindicações, né? Porque são alertas que vocês fazem e solicitações que são feitas. Vocês conseguiram avanço nesse sentido? O que é que foi atendido, por exemplo, ou que houve sinalização de que terá um atendimento? Não, por exemplo, algumas coisas que eu acho que eu posso dizer que podem ser importantes é sabermos que, né, já foram ofertadas algumas denúncias, isso aí a gente já tinha conhecimento, mas que, por exemplo, a sua análise do recebimento ou não dessas denúncias será breve. E isso tem importância porque a própria defensoria precisa se preparar para fazer a defesa dessa quantidade de pessoas, né? Então, quando a gente já tem uma informação de que isso não vai demorar, a gente sabe que tem que estar pronto, uma vez que só a DPU tem mais de 200 pessoas, né, dessas que foram acusadas desses atos antidemocráticos. Essa é uma informação que a gente obteve que é importante para a gente já ir se organizando para essa próxima fase, né? Porque as audiências de custódia, e mesmo para quem foi solto, isso é uma informação importante, mesmo para quem obteve medida cautelar distinta da prisão, não significa que o processo acabou, não significa que essa pessoa não será processada. Então, a fase de audiência de custódia foi a primeira. Então, saber que esses processos vão continuar em Brasília e não serão demorados é uma coisa importante para a defensoria. E, de todo modo, também, ainda que não tenha uma resposta imediata, passar essas informações, a questão, por exemplo, das condições de presídio, tudo, tem importância para que os ministros que vão julgar esses casos tenham conhecimento da situação. Vocês não tiveram nenhuma dificuldade ou não estão tendo nenhuma dificuldade em relação a receber as informações desses processos, não, né? Bom, essas audiências elas foram realizadas no corpo, os documentos estão encartados no corpo de uma PET, que é uma classe processual específica do STF, que está em segredo de justiça, mas a DPU tem acesso a essa PET. Algumas coisas a gente ainda
a algumas coisas a gente ainda não teve acesso, como, por exemplo, as denúncias. Então, eu não consegui ainda ter acesso às denúncias para saber quem foi denunciado por qual crime. Essas PETs, que foram esse primeiro momento, a ela a gente teve acesso, sem qualquer dificuldade. É claro que a quantidade de pessoas e o tamanho do processo sempre complica um pouco, porque não é comum um processo em que há a juntada de tanto documento, tanta informação em um período de poucas horas do dia. Então, isso sem dúvida dificulta, como eu falei, até porque nós temos mais de 200 pessoas, né, que estamos atendendo. Mas, para essa primeira fase, nós tivemos acesso. Agora, o que eu espero que a gente consiga logo acesso também para acompanhar, né, e até para fazer a defesa, para já ir preparando a defesa, é acesso às denúncias ofertadas pelo Ministério Público Federal, para a gente saber o que está sendo dito a respeito de cada pessoa que a gente defende. Porque não é uma preparação que a gente pode fazer da noite para o dia, são 200 pessoas. Pois é, em relação a isso, doutor Gustavo Ribeiro, qual a expectativa de vocês de ter acesso a esse restante desse material referente às denúncias? E se não for dentro desse prazo que vocês têm expectativa, qual é o risco que isso gera? Bom, o prazo, o importante é ser um prazo com antecedência razoável antes de começarem as análises das denúncias. Eu espero, hoje é quarta-feira, eu espero que até o final da semana a gente comece a ter acesso a essas denúncias. Porque, como eu falei, a documentação das audiências de custódia, a essas nós temos acesso. Realmente, o que é importante agora que a gente tenha possibilidade de ler e analisar são as denúncias. Essas outras, a documentação produzida nessa fase anterior, essa aí a gente conseguiu tranquilamente. A gente já tem todo o acesso, a gente já está lendo e fazendo, com base neles e com base em documentos que a gente tem pedido para os familiares, os pedidos de liberdade. Para a denúncia, para a questão da denúncia, o ideal é que a gente consiga, pelo menos, não sei, com uma semana de antecedência, porque nós também nos dividimos, né? Aqui não é um só defensor, não sou apenas eu, há vários colegas que estamos dividindo esse trabalho, essa leitura, o acompanhamento dos casos. Então, e claro, vão existir denúncias próximas, parecidas, situações parecidas de pessoas. Mas o importante é que a gente consiga, o ideal e o que eu desejo, eu espero que a gente consiga até o final da semana. E mais uma coisa, sobre a possibilidade de transferência dos presos para o estado de origem. Como é que está essa conversa nesse sentido, hein? Bom, claro que a maioria deles não é de Brasília, a maioria das pessoas presas, e alguns, mesmo não sendo, não têm interesse em ser transferidos. Eu sei disso porque colegas já conversaram. Mas muitos sim, muitos têm. Mas eu creio que, por hora, essa transferência não vai ser autorizada. Por quê, hein? Né? Eles vão continuar aqui, pelo menos durante esse momento do processo. O que eu espero, na verdade, né, porque hoje nós temos 900, contando todo mundo, não só os da Defensoria, mas 942 pessoas presas, se não me engano. E o que a gente espera é que até mesmo antes do processo a gente ainda consiga a liberdade, a soltura de mais algumas pessoas. Então, reduzindo um pouco esse número. Porque, no primeiro momento, muitas dessas pessoas não tinham qualquer documentação. A gente vivenciou isso nas audiências. Então, a gente está juntando agora, à medida que entra em contato com familiares, com amigos, né? Às vezes as pessoas não tinham sabiam sequer o telefone de cor, para falar ali na hora da audiência, mas a gente foi conseguindo, os colegas têm feito várias idas aos lugares em que essas pessoas estão presas e conseguido contatos, telefones, para a gente conseguir também, independentemente só da questão do processo ou eventual recambiamento, a soltura dessas pessoas, o que também já traria um alívio, porque há pessoas em situações de saúde bastante frágil, bastante debilitada.
Neste caso especificamente, das pessoas com a saúde mais debilitada, vocês já fizeram pedidos específicos de soltura? Estamos fazendo na medida em que vem a documentação, porque assim, a gente fez um pedido inicial, como eu falei, às vezes, na audiência de custódia, a gente percebia que uma determinada pessoa era idosa e parecia ter muita fragilidade em termos de saúde. Mas ela não tinha, às vezes, absolutamente nada. Ela não tinha qualquer documentação, uma receita de remédio, nada. Então, nós entramos em contato com familiares e, na medida que eles vão nos fornecendo essa documentação, encaminhando para a Defensoria Pública, a gente faz o pedido especificamente, juntando essas informações que antes não constavam, só da palavra da pessoa. Laudos médicos, receitas de medicamento, e também comprovantes de endereço, às vezes comprovante de ocupação, esse tipo de coisa. Então, a gente está fazendo, e é uma segunda fase, ainda antes do recebimento da denúncia, de tentar conseguir liberdade para mais algumas pessoas. Só para eu concluir, que eu já estou até com o meu tempo estourado aqui, neste caso de transferência para a região de origem, o senhor falou que, referente a essas pessoas presas de 8 de janeiro, a maioria não quer. Porque é temor de que nos estados, por exemplo, seja uma pior? Parte que não quer. Desculpa, eu falei que é uma parte que não quer. Não sei dizer exatamente a maioria, quantos por cento. Sei que existem pessoas que querem e existem pessoas que não querem. E o final da pergunta? Era isso, por qual motivo as que não querem não se manifestam dessa porque forma? Algumas, por exemplo, certo, porque algumas, por exemplo, estão próximas de outras pessoas que elas conheceram, porque algumas têm medo de ir para lugares piores, porque, assim, as pessoas que estão presas aqui estão presas no mesmo tipo de lugar que as outras pessoas. Ou seja, os presos provisórios, não há uma diferença, eles estão no mesmo tipo de lugar, não há uma colocação em nenhum lugar especial. Mas talvez porque tenham medo de, se forem recambiados, irem para lugares piores, de pior condição. Gustavo Ribeiro, defensor público da União, muito obrigada por conversar conosco aqui no Poder Expresso no SBT News e até a próxima. Até logo.